Vamos aproveitar o momento para falar com o nosso deputado Carlos Jordi, deputado da Câmara, para falar um pouco sobre pesquisa eleitoral. Você que acompanha aqui o Antagonista já sabe muito bem que nós estamos acompanhando essa possibilidade de CPI das pesquisas eleitorais. Existe um projeto de lei na Câmara, cuja urgência foi votada essa semana para tentar regulamentar esse tema. Então, aproveitar um pouco, antes de entrar nas pesquisas em si, vamos falar um pouco sobre esse imbróglio das pesquisas. Deputado Carlos Jordi, obrigado, boa noite para o senhor. Eu sei que o senhor está super ocupado, o senhor deu um pause na sua agenda de compromisso. Obrigado enfim, pela entrevista aqui em O Antagonista. Fala, Wilson, todos que nos acompanham através aí do Antagonista, um prazer poder falar com vocês. É um tema muito importante e eu dediquei meu tempo hoje para falar com vocês a respeito disso, até porque nós estamos prestes a obter um número suficiente de assinaturas para conseguir instalar essa CPI. Foram 2 semanas em que estivemos aí engajados, eu estou ligando diariamente para deputados, conversando com o presidente Arthur Lira, falando com outros deputados, até mesmo com o presidente Bolsonaro, que é favorável a essa CPI, e hoje nós temos a quantidade de 169 assinaturas. Eu acredito que até o final da nossa entrevista nós consigamos as 171 assinaturas necessárias para instalar essa CPI tão importante para o futuro do país, não é para um lado político, para um partido, para um candidato à presidência, mas eu tenho certeza que será importantíssimo para o equilíbrio do jogo democrático brasileiro. E confirma o número, por gentileza. Nesse momento, são quantas assinaturas já? 169. São necessárias 171, ou seja, 1/3 da Câmara dos Deputados. Somos 513 deputados, 1/3 é 171 assinaturas, e até o momento temos 169. Hoje, acredito que foram mais de 20 assinaturas que conseguimos de uma força-tarefa que fizemos aí, a liderança do PL, a liderança do PP, eu, propriamente dito, liguei para vários deputados, mas, assim, uma crítica que eu faço sempre, eu tenho feito sempre essa crítica, uma crítica construtiva à base do governo. A esquerda, quando ela precisa arrematar essas assinaturas, quando precisa coletar assinaturas para qualquer CPI, a CPI do cocô do cavalo do bandido, uma CPI que não tenha fato determinado, mas simplesmente que é uma CPI para criar narrativas, para poder estar atacando o presidente Bolsonaro, eles conseguem as assinaturas todas num dia ou até antes, né? Na metade do dia. A base do presidente, infelizmente, nós temos deputados que falam: não, eu apoio essa CPI, mas não assinam. Então, nós temos tido aí um trabalho hercúleo para coletar essas assinaturas. Diariamente tenho ligado para as pessoas, falado com cada deputado. Muitos deputados falam que vão assinar, depois não assinam. Outros falam que já assinaram, mas não assinaram. E tem sido muito difícil de coletar todas essas assinaturas, mas parece que hoje nós vamos finalmente ter as assinaturas necessárias para a instalação dessa CPI, que inclusive o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, ele já sinalizou, ele já conversou comigo: Jordi, vamos instalar assim que tivermos as 171 assinaturas, e me cobra diariamente. Então, eu tenho certeza que, conseguindo hoje essas assinaturas, na semana que vem, no primeiro dia de sessão, na terça-feira, já teremos instalada a comissão ainda nessa legislatura. Então, deputado, eu queria... O senhor deu 2 informações que, enfim, são inéditas aqui, tá? Só para variar, você que está em casa recebendo informação em primeira mão. Primeiro, aquela CPI já está com um número bem próximo de assinaturas. Agora, é impressão minha ou o próprio presidente da República também está ajudando nesse trabalho de coleta de assinaturas? Não, ele não está ajudando, até porque o presidente Bolsonaro está muito atarefado, muito ocupado com todas as agendas de campanha que ele tem feito pelo Brasil. Ele tem viajado o Brasil inteiro, tem dia que ele está no Rio de Janeiro, depois ele vai para Minas Gerais, e no mesmo dia ele está indo para algum município do Nordeste. Então ele não tem o tempo que nós necessitaríamos
para conseguirmos esse apoio dele, que eu tenho certeza que seria crucial para obtermos essas assinaturas. Mas ele tem apoiado, ele já demonstrou, já sinalizou o apoio para essa CPI. Conversamos, ele, o presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira é favorável a essa CPI. E, repito, não é porque porque vai favorecer o presidente Bolsonaro, nada disso. É porque nós estamos simplesmente na busca pela verdade. Nós não queremos que haja a fraude que está acontecendo. Porque, veja bem, o que me motivou a essa CPI? Das diversas pesquisas que nós vemos acontecendo há muito tempo, 3 institutos propriamente dito, eles erraram de uma forma tão discrepante da realidade, foram resultados das pesquisas que não condizeram nada em nada com a realidade do resultado eleitoral e que foram, eu diria nem nada, eu diria que seriam semelhantes, mas não, eles foram idênticos. Foram 14% de diferença o percentual entre o presidente Jair Bolsonaro, o segundo colocado, e o descondenado Lula. Foi cada Deixa eu só fazer uma observação aqui para o senhor. Desculpa de lhe cortar, lhe interromper. Sempre a questão da censura. Pra gente Da censura. tentar um pouco, tentar ganhar um pouco de tempo. Mas assim, só fazer uma de advogado do diabo, e o senhor é um dos deputados mais combativos da base do governo, e uma expressão que eu sempre escutei da base do governo é que a esquerda sempre ficava de mimimi com A, com B, com C. E uma expressão que eu já escutei da rua: olha, os caras estão fazendo uma CPI porque os caras estão de mimimi porque não acertou a questão da eleição do Jair Bolsonaro. Não fica com cara de meio que mimimi essa CPI aos 45 do segundo tempo, deputado? Não. Eu até achei que você estava me interferindo, me interrompendo de uma forma muito educada por eu ter chamado Lula de descondenado, já que você mesmo, agora há pouco... Eu evitaria, deputado, eu evitaria. Vai que corta o nosso final, né? Dizendo que não seria uma censura prévia. É uma censura prévia que nós estamos vivendo, né? É uma censura prévia. Quero destacar isso, não é a opinião do antagonista, é a minha opinião e do Brasil inteiro, que o que nós vivemos hoje no Brasil é uma censura prévia por uma justiça eleitoral que deve ser reformada, e isso é um dos compromissos que eu tenho no meu próximo mandato. Mas retornando aí à sua pergunta, não é nenhum mimimi, não. Veja bem, tá? O IPEC, que é o antigo IBOP, o Datafolha e o IPESP são 3 institutos de pesquisa que os 3... eles erraram com o mesmo percentual. O mesmo percentual foi verificado pelos 3 institutos de pesquisa. 14%. Os 3 davam com uma possibilidade ou com efetiva vitória do ex-presidiário no primeiro turno. E olha, obviamente que nós identificamos que nas ruas nós não vislumbrávamos isso. Nós não presenciávamos essa realidade que os institutos de pesquisas citados vinham delineando para nós. Mas a gente pode pensar que existe uma bolha, que nós estamos vivendo na nossa bolha, e que o eleitor do descondenado, de repente, ele possa ser um eleitor que fique mais ali na surdina, que ele não tenha tanta coragem de se posicionar. Só que, diante disso tudo, que nós vimos um eleitor do presidente Bolsonaro muito mais mobilizado, um eleitor do descondenado que ele não consegue mobilizar nem meia dúzia de ratos vermelhos, isso já acendia um alerta vermelho, já colocava a pulga atrás da nossa orelha de que havia alguma coisa errada. Mas tudo bem. E aí fomos para o segundo turno. Quando chegou a eleição do primeiro turno, nós percebemos que a eleição teve um percentual muito diferente do que era propagado por esses institutos de pesquisa, que era 14%. 14%. Qual é a margem de erro desses institutos? Varia entre 2% e 3%. Se varia de 2% a 3%, vamos colocar aí que eles estivessem errando na máxima. Vamos pegar um instituto errando aí, o Datafolha errando, colocando sua margem de erro
do ex-condenado, do descondenado, para 3% abaixo, e o presidente Bolsonaro a 3% acima. Ainda assim, não consegue atingir essa margem de erro. E eles dizem ainda que os institutos de pesquisa eles têm 95% de confiança. Como que você tem um instituto de pesquisa com 95% de confiança e com toda essa margem de erro que foi oferecida pelos institutos e nós não conseguimos nem obter nem os resultados, ao menos na margem de erro? Por isso que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele abriu uma investigação para apurar a fraude e se não haveria um cartel, que é para isso que serve o CAD, para impedir, né, todos esses tipos de empresas que estejam promovendo cartéis. Porque tem todos os indícios que são resultados combinados entre essas empresas. E por isso que, deputado, lá no CAD, desculpa interromper, deputado, lá no CAD a investigação foi suspensa por uma determinação do TSE, né? Só para a gente deixar claro. Então, por enquanto, esse caso está em suspenso, né? Exatamente. Eu falei a respeito disso. Você percebe quantas interferências judiciais estão acontecendo a partir do TSE. Antes, qual era o maior inimigo do país, né, em termos ditatoriais, de avanços, de usurpação de competências e todos os tipos de abusos de poder? Era o STF, que todos víamos o que eles vinham fazendo. Por exemplo, prisões ilegais, como ocorreram com o Daniel Silveira, buscas e apreensões com empresários que não têm foro de prerrogativa de função, ou seja, não podem ser alvos de qualquer tipo de busca, apreensão ou qualquer medida judicial a partir do STF. Hoje, o maior inimigo da democracia é óbvio que é o TSE. O TSE, que deveria ser aquele que deveria somente participar da eleição e verificar o que está de acordo com a legislação eleitoral, o que eles têm feito é algo que nunca se pensou na história do país, que é efetivamente promover uma censura. Censura contra aqueles que dizem que o descondenado Lula, que ele foi condenado, que ele é um ladrão, que ele é um corrupto. Eles estão censurando o Brasil Paralelo, por simplesmente o Brasil Paralelo ter um documentário. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? É engraçado que o TSE ele não faz o mesmo com aqueles que falam que Jair Bolsonaro ou a família Bolsonaro está envolvido na morte da desconhecida Marielle, que só ficou conhecida a partir da sua morte. Olha quantas coisas estão fazendo. Olha, o Marco Aurélio Mello, ele fez uma declaração dizendo que o Lula não foi inocentado. E é fato, isso é um fato. O Lula foi condenado em todas as instâncias, todas. Após ser condenado em todas as instâncias, o Fachin, que é um dos membros do STF e também do TSE, quando na figura de um membro do STF, ele simplesmente descondenou Lula, dizendo que o processo que ele já havia julgado também como correto, que Lula tinha sido realmente condenado por aqueles crimes, que ele começou no lugar errado, que ele começou na 13ª Vara Federal de Curitiba, que deveria ter começado em Brasília, no Distrito Federal. E aí o que ele fez? Ele anulou todas as fases do processo, retornando à sua fase original, a estaca zero. Isso não quer dizer que o Lula tenha sido inocentado. Pelo contrário, existem alguns processos que foram arquivados que o crime ele deixa de ser punível porque prescreveu a pena. Por quê? Porque como ele já tem mais de 70 anos, a pena ela reduz pela metade. O cumprimento, na verdade, a punição ela é pela metade. Então, como já transcorreu o tempo pela metade, não pode mais ser punível. Alguns dos crimes, mas outros ainda são puníveis. Alguns desses outros crimes são puníveis. E é isso que tem sido
censurado pelos membros do TSE, dizendo que a fala do Marco Aurélio Mello, ao dizer que Lula não foi inocentado, que ele foi apenas absolvido por um erro processual do STF, isso daí não poderia ser divulgado na campanha do presidente da República. Olha quanta coisa tem sido feita, quanta censura tem sido promovida, e eu fico assim indignado, como eu vejo alguns canais de comunicação, vocês não, porque eu vejo que vocês até tentam falar a respeito dessa censura, mas ficam de uma forma mais tímida, porque tem medo também de sofrerem o que a Jovem Pan sofreu, ou que o Brasil Paralelo. Mas a Rede Globo, outros canais maiores, se calam diante dessa censura que tem acontecido a partir do TSE. A partir daqueles que deveriam simplesmente reger a normalidade da nossa eleição e não interferir dessa forma. Reduziram as inserções do presidente Bolsonaro de uma forma que hoje o Lula ele tem quase 95% das inserções no horário eleitoral. Isso é um absurdo que a gente está vendo. Deixa eu só voltar aqui para a pesquisa eleitoral, porque como a gente tem notícia ainda para dar, e eu só tenho mais 2 minutos de entrevista, senão eu tenho duas opções. Ou a gente continua a entrevista e não tem notícia, ou a gente não conclui. Mas, deputado, só para voltar na questão das pesquisas eleitorais, essa semana foi aprovado o regime de urgência, né, do PL do deputado Rubens Bueno, e no projeto originário do Ricardo Barros, do líder do governo, Ricardo Barros, estava prevista aí a possibilidade até de prisão pelos responsáveis, né, pelas pesquisas eleitorais. Vários deputados acham que essa questão da prisão ela é muito nevrálgica, né? Acham que é uma questão muito drástica e que o ideal seria ou você estabelecer um selo de qualidade, como sugeriu o deputado Aécio Neves, ou você estabelecer uma multa pesadíssima pelos erros aos institutos de pesquisa, como existe até no projeto originário do Rubens Bueno. Na sua visão, deputado, qual seria a solução mais efetiva para você tentar, ao menos, amenizar essa questão dos institutos de pesquisa? E já aproveitando, fazer uma segunda pergunta, utilizando sempre aquela expressão, dando uma de advogado do diabo, eu escutei uma teoria, essa teoria, tá? De que, Wilson, os resultados discrepantes em relação ao Jair Bolsonaro ocorreram porque a base do governo ou a militância incentivou as pessoas que fossem pesquisadas que elas induzissem o pesquisador a erro. Como é que o senhor responde a essa crítica? Não, isso é uma piada. Isso daí é o tipo de resposta totalmente infantil, sem nenhum cabimento com a realidade. Imagina se das pessoas que são entrevistadas, que aí era uma base de mais ou menos 1.500, né? 1.500, 2.000, às vezes 3.000 que são entrevistadas pelo Datafolha, IPEC e PESP. Se exatamente, né, essa amostragem tão pequena, tão ridícula, que não corresponde à realidade do que é o universo do nosso país, de 220 milhões de pessoas, essas pessoas estejam orientadas a fazer, são exatamente essas que foram orientadas a fazer esse tipo de condução de uma pesquisa. Isso é um absurdo, não tem, é totalmente descolado da realidade, totalmente sem fundamento, e eu acho, sinceramente, que a questão da prisão, ela tem que ser efetivada realmente quando tiver fraude. Porque, olha só, existem aquelas pesquisas que podem ter cometido erros, equívocos. E essas pesquisas, ao meu ver, elas podem até ser punidas. De repente, elas serem descredenciadas, não poderem fazer mais pesquisas eleitorais por um determinado tempo, algo nesse sentido. Mas aquelas que forem fraudulentas, porque para pensar o que é um instituto fraudulento, uma pesquisa fraudulenta. Ela joga com o futuro de um município, de um estado e de um país. Ela acaba desequilibrando o jogo democrático de uma forma em que é irremediável, que foi o que aconteceu com esses tipos de institutos de pesquisa como o Datafolha, o IPEC e o IPESP, que são uma caixa preta que ninguém sabe o que acontece lá, não sabemos quem paga, não sabemos qual é a metodologia, são poucos entrevistados para poucos municípios,
O Datafolha entrevistou 1.500 pessoas em 183 municípios do país. Tá de sacanagem. Como é que você quer entrevistar 183 municípios num país com tantos municípios como nós temos, que eu nem sei quantos municípios nós temos no nosso país, mas são muitos. 1.500. 1.500. alguma coisa. 1.500. 5.500 alguma coisa. 5.500. Isso que eu ia falar, não tem como, porque só em Minas Gerais são 5.580 alguma coisa, se não me engano. Só em Minas Gerais são 400 e poucos, são mais de 5 mil. Então, qual é o critério para se escolher cada um desses municípios que são entrevistados? Ou a gente quer entender, por isso até que nós temos essa iniciativa da CPI que vai ser instalada, para que possamos saber quem está pagando, qual é a metodologia, se essa amostragem ela é suficiente para demonstrar realmente a realidade do nosso país e qual é o critério para a escolha de cada um desses municípios, as perguntas que são feitas, porque nós não queremos caçar bruxas, nós não queremos acabar com o Instituto de Pesquisas, nós queremos simplesmente que a nossa democracia seja respeitada. Nós não precisamos que sejam induzidos os eleitores através de pesquisas fraudulentas, porque o eleitor menos esclarecido, ele muitas vezes se vale dessas pesquisas para votar naquele, olha, aquele lá tá em primeiro, eu acho que ele é o melhor candidato, eu acho que eu vou nele. Ou até mesmo aquelas pessoas que querem que acabe a eleição no primeiro turno. Então ele acaba fazendo um voto útil. Por isso que essas pesquisas, elas devem sim ser investigadas e se houver qualquer tipo de ilegalidade, de crime sendo cometido nessas apurações, há de se ter uma responsabilidade criminal mesmo, porque afeta a democracia e o futuro do país. Tado, olha, de antemão, já quero te agradecer. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, a minha memória, ela tem uma margem de erro melhor que Datafolha, viu? Porque eu falei 5.585 municípios, o Joelton me cantou aqui, que são 5.568. Aí eu fiz aqui um cálculo rápido, minha margem de erro foi de 0,3%. Então acho que já dá para... acho que minha memória está melhor do que o Datafolha. Ô, deputado, olha, obrigado pela atenção, obrigado por ter aberto essa agenda para falar com a gente. E só uma curiosidade, já pintaram as 2 últimas assinaturas ou eu vou ter que perturbar o senhor mais tarde para a gente dar esse headline das 171? Tá 170, acabaram de mandar aqui, falta uma. Tem 170. Ou seja, eu vou ter que torrar sua paciência mais tarde para conseguir a informação precisa, para a gente dar aqui um headline de fake news, tá bom? Obrigado, deputado. Grande abraço e boa noite para o senhor. Valeu, Wilson. Prazerzão aí. Sempre bom falar com vocês. Estamos juntos e vamos esperar aí pela instalação dessa CPI. Tamo junto. Obrigado. Grande abraço. É isso aí, Carlos Jordi falando sobre pesquisas eleitorais. Vamos para o próximo assunto para a gente arrematar nosso noticiário. Nosso tempo urge e já estamos aqui na reta final do nosso programa. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Já que falamos de pesquisa eleitoral, deixa eu só fazer um apanhado rápido aqui das pesquisas que foram divulgadas nessa quinta-feira. Temos Paraná Pesquisa. Joelton, eu sei que estou te pegando de surpresa, mas vamos lá. Instituto Paraná divulga a segunda pesquisa presidencial do segundo turno. É isso aí. Olha, a equipe afinada é isso. Eu já coloquei aqui na tela, o Joelton já pegou, já arrematou, pegou a bola quadrada, já matou no peito, marcou um gol. O Paraná Pesquisa divulgou hoje sua segunda pesquisa presidencial em relação ao segundo turno. O levantamento aponta Lula com 46,9% das intenções de voto, ante 44,5% de Jair Bolsonaro. Gente, na prática, se você fazer o cálculo da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, é empate técnico, tá? Lula 46, então assim, fazendo o cálculo, né, ele poderia ir de 46 a 48 ou de 46 para 44, Bolsonaro poderia ir de 46,7 para 42,3. Né, então, enfim, basicamente é uma situação de empate técnico. Outros institutos, o IDEA também divulgou pesquisa de segundo turno. Os números do Instituto IDEA, eles também apontam que o Lula tem 50% das intenções de voto contra 46%
do atual presidente da República. Então vejam que aí, pelo menos para na pesquisa, ideia aí com alguns números relativamente similares. E a outra pesquisa que foi divulgada hoje, essa com uma tendência diferente, é a do Instituto Brasmarket, dando aqui, engraçado que durante o programa acho que eu recebi uma ligação aqui, depois eu falo, o senador Marcos Duval ligando para a gente aqui durante o programa, também para falar sobre pesquisas eleitorais. Brasmarket divulga nova pesquisa, já a Brasmarket dá uma outra tendência, tá? Segundo o Brasmarket, o Lula, o atual presidente da República, teria 45% das intenções de voto contra 40,8% do petista. Quer dizer, é um assunto polêmico, é um assunto que ainda vai render, como eu falei durante a entrevista. Pode jogar para cá, Joelton, por gentileza? É um assunto que ainda vai render porque existe um projeto de lei, existe uma iniciativa da Câmara para você criminalizar as pesquisas eleitorais. Aí você me pergunta, Wilson, qual é a chance desse projeto ser aprovado antes do segundo turno? Eu respondo, nenhuma. Por quê? Por um motivo absolutamente muito simples. A próxima semana vão ter apenas 2 sessões. Isso é que vai ter, né? Eu conversando com alguns líderes da Câmara, eles até descartam sessão na próxima semana, porque é a semana prévia das eleições, então todos os deputados que apoiam o presidente Jair Bolsonaro ou que apoiam o ex-presidente Lula já estão aí nas bases eleitorais fazendo o seu trabalho de cabo eleitoral, né, nessa reta final. Então, e mesmo que a Câmara aprovasse um projeto na terça-feira, na melhor das hipóteses, o projeto aprova na terça, teria que ir para o Senado na quarta, na melhor das hipóteses, iria para plenário do Senado na quinta-feira, e aí num cenário de urgência, urgentíssima, poderia ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira. Quer dizer, não tem... E aí, qualquer projeto nesse sentido, ele não teria efetividade, né? Porque você ainda demandaria de regulamentação, é um tema ainda confuso na Câmara, então vários deputados ainda estão vendo qual seria a melhor solução. Como disse agora há pouco o deputado Carlos Jordi, ele, por exemplo, defende a questão da prisão. Outros líderes acham que não precisa prender o cara do Instituto de Pesquisa, vamos só colocar uma multa, vamos só estabelecer uma sanção um pouco mais dura. Aécio Neves quer estabelecer um critério de uma espécie de selo, né, como se fosse aquele selo do IMET, né, do Inmetro, perdão, aquele selo que a gente vê na geladeira, né, consumo A, B, C, dependendo do consumo de energia do eletrodoméstico. Quer dizer, então, cada deputado tem uma ideia, e o deputado Paulo Martins, que ele é o responsável por formatar esse projeto, ele tem recebido várias sugestões para essa proposta, para ele apresentar um substitutivo que seja minimamente consensual na Câmara. E, só para lembrar, como se trata de um projeto de lei, essa proposta ela não demanda de quórum constitucional, ela demanda aí apenas uma maioria simples.